Salmo de número 73, amém? Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente são tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, eu sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Pode estar sentado. Este salmo, ele, desde das primeiras vezes que eu li com um pouco de mais profundidade, me fez lembrar de uma das velhas e velhas histórias que as crianças ouvem desde pequenininhos. Você provavelmente já ouviu a famosa história do patinho feio. Um patinho que nasceu de um ovo diferente, e já quando nasceu, a própria mamãe pato olha para ele e diz: mas que bichinho mais feio. E a partir daquele momento, os irmãozinhos patos começam a rir, caçoar, e aquele patinho feio vai levando a sua infância de uma maneira muito triste, até o momento então que ele não aguenta mais e decide fugir. Mas também na casa onde ele se abriga, todo mundo olha para ele e diz: mas que bicho mais feio, que patinho feio. E ele fica com esse rótulo. O tempo passa, vivendo sozinho, angustiado. Um dia ele encontra um belo lago, e de repente naquele lago, as crianças estão olhando e falando: olha que coisa mais linda. E de repente vem cisnes perto daquele patinho feio, dando boas-vindas para ele naquela lagoa, e daí de repente ele olha o reflexo dele na água, e ele descobre que não era um pato, ele descobre que ele era um lindo cisne. E assim termina a historinha do patinho feio. Depois você vai entender porque eu estou contando essa história, porque aqui no Salmo 73, nós temos também um patinho feio,
cujo nome era Asaf. E eu costumo dizer que o Salmo 73 evidencia a síndrome de Asaf, o mal de Asaf. Nós sabemos que na medicina, na ciência, existe o mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer leva o nome do homem que descobriu, né, essa doença, um alemão chamado Luz Alzheimer, por volta de 1960 e alguma coisa, e ele descobriu, né, esse mal, cuja principal patologia era o esquecimento. O mal de Alzheimer apaga as lembranças. Nós hoje vamos falar aqui do mal de Asaf. O mal de Asaf é aquele mal que apaga as certezas da vida, as convicções que nós temos a respeito de Deus, das coisas divinas. Esse é o mal de Asaf. E esse texto, ele é muito propício para a nossa realidade hoje, onde a palavra crise está muito à tona, muito em voga, e com certeza nós temos visto irmãos nossos também enfrentando a crise, sofrendo crise, muitas vezes nem tanto na área econômica, mas crise espiritual, crise nos relacionamentos, algumas crises. E a gente olhando para o texto aqui do Salmo 73, fica evidente algumas verdades que são importantes de nós estarmos lembrando. A primeira verdade que a gente olha para esse texto, e a gente pode perceber literalmente, é justamente o fato de que crise vem sobre todas as pessoas. Por mais que vivamos em dias onde a imagem de super-homem tenta ser passada por todos, né? Os hologramas humanos, a gente sai de casa sempre bem vestido, com um sorriso nos lábios, e por mais que talvez a maioria das pessoas estão passando por crises existenciais, procuram manter a aparência. Nós somos uma geração, talvez muito mais do que as gerações passadas, que valoriza muito a aparência, o estético, né? Aquilo que os olhos conseguem ver. E muitas vezes a gente percebe que isso acontece até mesmo dentro da igreja, né? A gente tem medo de chorar muito, porque, poxa, o irmão do lado pode pensar que eu estou passando por alguma dificuldade. Se é uma palavra que o pastor disse, né, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, você não está aguentando mais a vida, vem para frente receber oração, alguns ficam com o pé atrás, será que eu vou? O que os outros vão pensar? Porque a gente está muito preocupado com as imagens, porque o mundo de hoje valoriza isso, a aparência. E nós conseguimos perceber que Asaf estava passando por um momento de crise, e chegou um momento onde ele não conseguiu mais manter a aparência, mas ele decidiu chutar literalmente o pau da barraca. Asaf, ele era o ministro da casa do Senhor. Asaf era alguém que estava há anos buscando o Senhor, conhecendo o Senhor e servindo ao Senhor. Podemos dizer que ele era aquele chefe de louvor, era o líder de louvor da comunidade aonde ele servia. Se você pegar os textos de Salmos, você vai ver que pelo menos 12 deles são de Asaf e da família de Asaf. Nós vamos ver que ele era regente do segundo coral do grande rei Davi. Ele era, junto com Jedutum e Amã, os 3 principais regentes dos corais que adoravam ao Senhor, e conforme nós podemos ver em 1 Crônicas 16, até mesmo adoravam o Senhor diante da arca, o símbolo da manifestação da glória de Deus. Lá estava Asaf. Nós vamos ver que era alguém que vinha já de uma linhagem consagrada ao Senhor, da linhagem levítica. Você pode ver em 1 Crônicas, capítulo 6, nós vamos ver que ele dá continuidade a isso. 4 filhos, pelo menos, de Asaf são citados também em 1 Crônicas 25, como da genealogia dos levitas. Então, nós estamos falando de um homem que não era um neófito na fé. Não estamos falando de um homem que entrou em crise porque não tinha muito conhecimento a respeito das coisas de Deus. Nós podemos ver que crise vem sobre todos, inclusive aqueles que Deus escolheu para o seu louvor,
aqueles que Deus separou para servi-lo exclusivamente na adoração e naquele caso, na tenda. Nós podemos ver então que Asaf é mais um desses que deixa-se abater pelas crises existenciais. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Asaf não é o único. Se prestarmos atenção, vamos ver alguns dos heróis da fé, personagens bíblicos que também passaram por crises existenciais e crises espirituais. Um dos mais famosos, está lá registrado em 1 Reis, capítulo 19, você vai ver o famoso Elias. Estou falando daquele homem que não viu a morte. No capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver Elias fazendo um desafio aos adoradores de Baal, lá no Monte Carmelo. E o povo estava corrompido pela idolatria devido às propostas e à influência de Acabe e Jezabel. E nós vemos o povo com o coração dividido, a idolatria entrando naquelas vidas, nas famílias que Deus tinha separado. Então Elias propõe, olha, vamos lá e vamos ver qual é o verdadeiro Deus. Vai responder com fogo. E a gente conhece a história. Aqueles sacerdotes de Baal dançam, ficam horas ali clamando por fogo, para queimar aquele animal que tinham colocado, e nada acontece. Elias diz, pode jogar água. Eles jogam muita água, 12 talhas pelo menos, e ele só faz uma oração, Senhor, responda com fogo, e prova para esse povo quem tu és, que tu és o Deus. Na mesma hora a gente sabe que o fogo desceu, lambeu toda a água que estava ali. Os sacerdotes foram mortos, os sacerdotes de Baal, o povo voltou-se para Deus, fazia 3 anos pelo menos que não tinha chuva. Elias vai orar e diz para o rei Acabe, você pode ir para casa, tá? Corre porque vai vir chuva. E ele vai orar, a Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça entre as pernas e clama, e clama, e clama. O seu jovem auxiliar estava ali, ele diz, vai ver se você consegue ver alguma coisa vindo do mar. Nenhuma nuvem. 7 vezes ele vai, só na última vez que ele consegue ver, olha, está uma nuvenzinha da mão de um homem. E a chuva vem, a gente conhece a experiência que Elias teve com Deus. Quando Jezabel ouve falar o que tinha acontecido com os profetas de Baal, que Elias tinha mandado matar todos, ela diz, olha, você se prepara, porque se amanhã nessa hora você não estiver como eles, eu não sou a rainha deste lugar. E a gente sabe que então o medo, a covardia domina o coração de Elias e ele foge e entra em crise. Um profeta que tinha feito tudo isso em nome do Senhor agora entra em depressão. E se você dá uma olhada no capítulo 19, você vai ver ele pedindo a morte, ele dizendo, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que os meus antepassados, já basta, já vi bastante coisa, por mim deu. Característica de alguém que estava em depressão. Se você for ver um outro herói da fé, Jeremias, você vai ver Jeremias nos seus lamentos, livro de Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 1 ele dizendo que clamava, gritava, as pessoas até escutavam, mas ninguém iria socorrê-lo. Ele que viu no ano 586 a.C., a destruição de Jerusalém, viu realmente o que estava acontecendo, as pessoas morrendo de fome, destruição, morte, violência. E ele estava ali apavorado e clamava e ninguém via. Ficou conhecido como um profeta chorão devido aos seus lamentos, alguém que estava vivendo em crise. Você vai ver o grande rei Davi, que compôs a maioria dos salmos que nós vemos, e você vai ver no Salmo 42, por exemplo, ele dizendo consigo mesmo, no momento de extrema solidão, porque só tinha ele mesmo para conversar, ele diz, por que te abates, ó minha alma? E por que te angustias dentro de mim? Pastor Ledial, mas por que o senhor está falando isso? Estou falando isso porque muitas vezes nós, como Asaf, somos sim alcançados pela crise, somos alcançados pela angústia, somos alcançados por questionamentos, temos a nossa fé fria, e se nós não estivermos preparados, embasados teológica e biblicamente, nós podemos nesse momento fraquejar com as acusações que o diabo vem nos apontar, dizendo que, não, crente não entra em crise, porque
crente deprimido, isso não acontece. Crente passando por momentos assim. Como eu falei, vivemos em tempos onde a teologia da prosperidade cada vez está mais em voga. Você liga a televisão e as pessoas estão lá, sempre prometendo muita saúde, sempre prometendo muita riqueza, sempre prometendo os melhores empregos. Ou seja, se você servir a Jesus, nada de ruim vai acontecer na sua vida. E não é bem assim. A crise na vida de um cristão, eu estou dizendo, pode acontecer sim. O que não pode ser é crônica. O que não pode ser é constante. O que não pode ser é o estilo de vida. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que crise vem sobre todos. Portanto, se o diabo vem te acusar no momento da crise, dizendo que então você não é de Deus, então você ainda não é salvo, então você não conhece a ninguém, você pega os textos da Bíblia, os personagens da Bíblia, como Elias, e aponta para o diabo, dizendo, está aqui, homem como Elias, que nem a morte conheceu, porque foi arrebatado de tanta intimidade que tinha com o Senhor, também sofreu, também teve as suas crises. Uma outra verdade que nós podemos ver aqui no Salmo 73, é que a nossa atitude na crise é de extrema importância, porque vai determinar nosso sucesso ou nosso fracasso, vai determinar as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Asaf e os salmos são preciosos porque é a maneira das pessoas falarem com Deus. Você vai ver que eles abriram o coração. Você vai ver Asaf falando aonde que ele começou a fraquejar. Ele começa dizendo, olha, Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, eu quase me desviei. Meus pés quase caíram. Por quê? Olha só, que homem íntegro. Quem tem coragem de falar isso? Porque eu tive inveja dos ímpios. Asaf resolveu não mais ver o que Deus tinha feito em Israel, o que Deus tinha feito na sua vida, mas ele decide pegar o seu olhar, o seu foco e colocar ao redor, e fazer comparações com quem estava o cercando, e ele olha justamente para os ímpios, e nas suas decepções de vida, na sua cegueira, naquele momento, ele começa a ter inveja, e começa a ver que parece que ser ímpio, viver uma vida longe do Senhor, é melhor do que viver com o Senhor. Ele vai dizer, olha, os ímpios são muito ricos, os ímpios, eles não sofrem, eles são fortes e saudáveis, parece que sempre têm segurança, os ímpios parece que são famosos, os ímpios parecem que têm tudo. Eu imagino Asaf pegando seu filho e passeando no shopping e ver o seu vizinho ímpio, que é corrupto, que trai a sua esposa, sai da loja com um PlayStation 4 para o filho dele, e Asaf vê assim, o filho dele olha, e o filho de Asaf diz, papai, eu quero um, e ele não pode dar. O ímpio podia, mas ele não. O filho dele tem que ficar com um velho brick game, onde as pecinhas vão caindo. Talvez ele está na empresa trabalhando e o ímpio recebe a promoção, e ele que é fiel, honesto, vê os outros subirem e ele parece que continua na mesma. E ele começa a entrar em crise, entrar em parafuso e começa a questionar. Vivemos em tempo onde ao nosso redor é justamente isso que acontece. A mídia intensifica justamente essa proposta de o tempo todo você estar se comparando com as outras pessoas e medindo o teu sucesso com a materialidade das coisas do mundo. A mídia nos convida o tempo todo a medir o nosso sucesso apenas pelas conquistas financeiras e terrenas, porque, claro, não conhece outra realidade. E muitas vezes a nossa crise, o nosso adversário faz justamente isso, coloca uma venda nos nossos olhos, ou muitas vezes aquele limitador que os cavalos usam para ver só numa direção, nos cega, nos tapa, e a gente só sabe fazer comparação com os outros, e parece que todos são melhores, todos estão bem, e só nós estamos na pior. Essas comparações que Asaf fez, levaram ele então a tomar algumas decisões e conclusões.
Olha só as conclusões que Asaf toma. No verso 13 ele diz assim, olha, em vão eu purifiquei o meu caminho. Olha a coragem desse homem, ele teve coragem de falar, não vale a pena servir a Deus. Olha para a vida dos que não servem, olha para a minha vida, não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ir na igreja, não vale a pena tocar no conjunto, não vale a pena sentar nos bancos, não vale a pena vir no ciclo de oração, não vale a pena. Porque parece que a minha vida só vai de mal a pior, e a dos outros está indo de vento em polpa. Não vale a pena ser fiel, músico ao Senhor, não vale a pena. Essas são as conclusões de Asaf. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pessoas falaram, pastor, não sei se vale a pena ser fiel a Deus. Não sei se vale a pena entregar o dízimo, se vale a pena ofertar, se vale a pena não se envolver com aqueles jeitinhos brasileiros que os meus amigos fazem lá na empresa. Eu não sei, pastor, se vale a pena. Por quê? Nós estamos muitas vezes cegos, com uma venda nos olhos e sendo levado pela lógica do mundo a só fazer comparações. Mas eu louvo a Deus, porque Asaf fez questão de dizer, olha, os meus pés quase desviaram. Os pés de Asaf não desviaram. Teve um fiozinho ali que ficou segurando ele. Sabe por quê? A gente vai ver justamente essa luz do fim do túnel surgindo no verso 16. Ele vai dizer assim, olha, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Olha só essa perturbação, e eu vou aqui atribuir uma perturbação divina a Deus. Porque ele entrou em parafuso e começou a se perguntar, começou a se questionar. E ele não entendeu tudo isso, só que aquilo não trazia paz. Aquela confusão trouxe angústia. Ele achou que era muito difícil para ele entender tudo o que estava acontecendo. Então, ele decide tomar uma outra decisão. Asaf, ele vai ao templo. Asaf, ele vai ao templo. E aqui a terceira grande verdade. Primeiro, todos passam pela crise. Segundo, a nossa atitude em meio à crise vai determinar a vitória ou derrota. E nós vamos ver Asaf tomando uma grande decisão. Ele foca a solução e não o problema. No verso 17, nós vamos ver justamente quando tudo mudou na vida de Asaf, até que entrei no santuário de Deus. Então, olha só, a venda caiu. Eu passei a compreender o destino dos ímpios. Meus irmãos, o encontro com o Senhor é o que sempre vai nos fazer a venda dos olhos caírem. O nosso adversário, ele vem justamente para nos roubar, matar, destruir, tenta o tempo todo nos enganar. Mas quando nós vamos lá, mesmo em crise, ao Senhor, quando você vem ao templo ouvir uma palavra, quando você abre as Escrituras, quando você abre o coração diante do Senhor em oração, a venda dos olhos cai. E nós vamos ver ele entendendo o privilégio de estar servindo ao Senhor e a realidade sobre os que não servem ao Senhor. Verso 18, certamente o Senhor põe os ímpios em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai, e depois quando acordam, Senhor, Tu os farás desaparecer. E depois ele consegue enxergar a situação dele, vê que os ímpios não são tudo isso, é só aparência, é só casca, é como um sonho que vem e vai, é como se estivesse em terreno escorregadio. E daí ele fala dele, quando o meu coração estava amargurado, em íntimo eu senti inveja, agi como insensato, ignorante, minha atitude para contigo era de como um animal irracional. Ele mesmo consegue perceber que ele estava cego, que ele estava agindo como um jumento, como alguém que não estava entendendo nada. E daí ele vai dizer então a real situação, contudo, Senhor, eu estou sempre contigo. Tu tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. Ei,
Aqui está o foco certo para nós olharmos. Aqui está o foco certo. Sempre olhar para o Senhor, sempre olhar para a casa do Pai. É aquele jovem filho pródigo, que sai da casa do pai, toma umas atitudes erradas, mas nunca esquece daquilo que vivenciou lá. E quando volta, sabe que o pai vai receber. O filho quer ser recebido como um escravo, como um servo, mas o pai sabe que é filho, o recebe com honra e coloca no mesmo lugar. Nós vemos justamente isso agora vindo na compreensão da mente de Asaf. Ele pensava que era um ninguém, pensava que era um coitado, via todos melhor do que ele, até que o encontro com o Senhor o leva a novas realidades. E ele vai dizer assim, agora ele consegue entender o que realmente tem valor. 25, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Oh, aleluia! Eu fico muito feliz quando um texto de quase 3.000 anos atrás chega nas nossas mãos hoje, em 2015, e fala da nossa realidade, e fala daquilo que vivenciamos, e fala que essa tática do diabo de usar para fazer comparação, de tentar desviar o nosso foco para as coisas terrenas, continua, mas textos assim, histórias como a de Asaf, nos faz lembrar que Deus é o melhor da vida, e o que Ele tem para nós sempre é o melhor, e que nos faz lembrar que até mesmo os momentos de crise que nós passamos, são momentos de purificação, de renovação, são momentos de lapidação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ontem mesmo, estava conversando com um casal, abençoado, está aqui, e ele veio, pastor, eu fui demitido depois de 10 anos trabalhando numa empresa. No início estava meio assim, mas o Senhor já acalmou o meu coração. E eu falei, é isso mesmo. Nós precisamos enxergar o seguinte, até mesmo as demissões que o Senhor nos coloca, aparentemente parece algo negativo. Se fosse um ímpio, estava desesperado, mas quem confia no Senhor está bem guardado e embasado. Daí ele começou a falar um pouco do contexto, de coisas erradas que acontecia. E a palavra foi muito direta e simples que o Senhor colocou no meu coração, livramento. Deus sempre sabe o que é o melhor para cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Confiar no Senhor. E buscar o quê? Ter experiência com esse Deus. Quando Asaf foi no templo, que era o lugar onde o Senhor se manifestava, buscar experiências com o Senhor, é que ele teve justamente uma noção da realidade. Meus irmãos, nós precisamos nos livrar da síndrome de Geazi, que estava cego, não vendo o mundo espiritual. Você conhece a história. Eliseu, que estava sempre falando para o exército do povo de Deus, olha, não vai por aqui que tem uma emboscada, não vai por lá que tem outra emboscada. Os inimigos, sabendo disso, mandam caçar esse profeta. E quando Geazi vê os enormes exércitos inimigos vindo, ele fica apavorado e diz, vamos morrer, profeta. E Eliseu diz, não, Senhor, abra os olhos espirituais desse homem, para ele ver a realidade. E quando ele vê, ele percebe que muito mais era aqueles que estavam com eles do que contra eles. Você precisa entender, meu irmão, que quem está com o Senhor, não tem motivo nenhum para ser dominado pelo medo. Por mais que a crise está sim acontecendo, e a palavra de Deus, em momento algum, nos aconselha a negar a realidade, mas nos aconselha sim a olhar a realidade não pelos olhos terrenos, pelos olhos da fé. Foi isso que Asaf fez, quando entrou no templo, os olhos da fé foram ativados, e ele pôde ver a realidade dos ímpios, são como um vapor, estão construindo castelos na areia, vai vir uma onda e vai levar. Agora quem está com o Senhor, está alicerçado na rocha, pode vir o que for, permanece de pé. E o Senhor fala hoje contigo isso, filho, está em crise, tudo bem, agora você não precisa ficar na crise, use a crise para buscar a minha presença, geralmente é isso que o Senhor faz, é na crise que a gente vai, é na crise que a gente busca,
É na crise que a gente derrama a nossa alma e fazemos as orações mais sinceras do nosso coração, no momento da crise. E o Senhor não permite que a crise seja crônica na nossa vida. A crise vem, nos lapida, nos ensina, mas daqui a pouco o Senhor vem e nos honra, nos recebe de novo na mesa como filho e nos faz triunfar. Se você pegar as histórias, por exemplo, você vai ver, antes de chamado de Moisés, o Moisés em crise. E foi o encontro lá na sarça que mudou toda a história de Moisés. Você vai ver um Isaías, que era já chamado de profeta, mas não estava vendo toda a realidade. Era um profeta muito acusador, o dedo para todo mundo, ai de você, ai de você, ai de você. Quando morre o suporte dele, o rei Uzias, está lá no capítulo 6, você vai ver que é lá, quando morre o alicerce dele, quem protegia ele, que ele vai ter experiência com Deus, que ele vê o Senhor e passa a ser um dos maiores profetas, vendo a realidade do Messias que viria posteriormente. Quando nós olhamos Zaqueu, é depois do encontro de Jesus que a alma dele é preenchida. Até aquele momento tinha muito dinheiro, estava bem socialmente falando, financeiramente falando, mas o vazio na alma corrompia. É o encontro com o Senhor que muda a história de Zaqueu. Nós vamos ver Saulo, até aquele momento achando que estava fazendo certo, lutando contra a igreja, e no caminho para Damasco tem um encontro com Jesus e a história dele muda. A crise chega para nos ensinar a olhar para Deus e fazer com o nosso foco, volte para o Senhor. Meus irmãos, essa palavra de Deus é para nos lembrar que o mundo vai tentar o tempo todo colocar em nós o rótulo de patinho feio. Vai tentar o tempo todo colocar em nós que nós somos muito quadrados, que não sabemos curtir. Jovem, adolescente, nessa época de outubro, né, você pode talvez ser a pessoa mais satirizada e ridicularizada, porque parece que todo mundo está lá na Vila Germânica curtindo muito a vida, e falam, pô, você é um patinho feio, cara, você está fora da onda, você não está sendo o que é para ser. Vai vir o tempo que o Senhor vai revelar todas as coisas, e quando você ter esse encontro com Ele, enxergar a realidade, você vai ver que você é um cisne do Senhor, amado, guardado, protegido, muito mais belo do que você mesmo imaginou. Amém? Vamos se colocar em pé. Nessa palavra, meus irmãos, sempre que eu ministro essa palavra, eu lembro de um tapete que tinha na nossa casa quando eu era criança. Nunca me esqueço daquele tapete, porque você olhava de um lado daquele tapete, você olhava e não entendia nada. Era fio para cá, fio para lá, né, linhas coloridas para todos os lados. Que coisa feia, que coisa estranha. Mas quando virava do lado certo, tinha uma paisagem linda, maravilhosa. E a gente passava a entender o porquê daqueles traços lá atrás. Eles estavam naquelas direções para que a imagem do outro lado fosse bonita. Talvez na vida terrena, nós estamos vendo do lado que muitas vezes nós não entendemos por que isso está acontecendo para cá, por que essa linha está para cá. Aqui na caminhada terrena, nas nossas limitações racionais, espirituais, a gente não entende muito bem o agir de Deus. Ei, mas como aquele artesão que faz aquele tapete sabia o que estava fazendo, você pode ficar tranquilo, porque Deus sabe o que Ele faz na sua vida. Ele sabe por que você perdeu isso, que você muitas vezes chora e lamenta. Ele sabe por que você questiona. Ele sabe por que essa crise chegou na tua porta. Ele sabe porque a tua família está nessa situação. Ele sabe. O que você precisa fazer? Não é pegar essa linha e dizer, deixa que eu vou bordar a minha vida. Não. Porque senão você vai estragar os dois lados. Entregue a Ele. Confia nele. E o mais, Ele fará. Deus continua soberano. Deus continua com os seus aqui na palma da mão. E usando até mesmo as circunstâncias desfavoráveis para nos ensinar e nos fazer crescer e amadurecer. Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje, nesta noite de Santa Ceia. E temos o privilégio hoje de cear e mais uma vez trazer à memória isso. Há um plano perfeito. Há um plano perfeito. Quando nós olhamos
como Deus conduziu todas as coisas na história da humanidade, a gente percebe que Ele sabe o que faz. Quem olhava no Aristóteles ensinando para Alexandre o Grande aonde dominar, implantar a cultura grega, o helenismo, jamais nem Alexandre imaginou que ele estaria preparando o mundo para que quando Jesus viesse, o mundo conhecido da época falasse a mesma língua, que era o grego. E daí todos os evangelhos foram escritos em grego. A expansão foi muito mais fácil. Os romanos, muito ambiciosos com a comercialização, jamais imaginavam que as estradas que eles estavam abrindo para o tráfico comercial seria usado depois para os apóstolos viajarem e expandirem a igreja. Ou mesmo quando Pompeu consegue controlar a pirataria no mar Mediterrâneo, jamais imaginava que é pelo Mediterrâneo que navios cruzariam levando os missionários, os apóstolos, os evangelistas. Deus sabe sempre o que faz, e na nossa vida Ele não perde o controle. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por que Asaf abriu o coração e escreveu uma poesia muito sincera, falando, Senhor, de uma falha na sua personalidade, que era a inveja. Mas eu louvo, Senhor, porque hoje isso nos serve de bênção, para nos fazer entender que estamos sim num mundo que entra em crise, e que muitas vezes essa crise nos afeta, mesmo sendo servos Teus. Mas como também é bom saber que, ao ter experiência contigo, nós podemos mais uma vez ter a certeza que Tu não entra em crise. Nós sim, mas Tu não. Que Tu tens o controle de todas as coisas e sabe o que faz. Ah, Deus, nós Te agradecemos por poder pertencer a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por não estar com a venda nos olhos, achando que seguir a correnteza do mundo, a busca por fama, poder, riquezas terrenas é o melhor. Obrigado, Senhor, porque nós não mais acreditamos nisso. Nós já sabemos que Tu és o melhor da vida, que pertencer a Ti, poder estar contigo é a melhor coisa que pode nos acontecer. Nós Te agradecemos, Senhor, por poder pertencer a Ti, por ter nos escolhidos como povo Seu, como ovelhas do Teu pasto. Obrigado, Senhor. E neste momento eu peço que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo algum dos irmãos aqui que talvez tenham também questionado. Talvez, Senhor, aqui também alguns de nós já falaram que não valia mais a pena servir a Ti, mas hoje mais uma vez o encontro contigo nos traz a realidade. O encontro contigo abre os nossos olhos espirituais, e nós Te agradecemos, Senhor, por poder ser renovado por Ti. Que a Tua paz domine cada coração, e que o conhecimento que Asaf teve, Senhor, de quem está contigo, está seguro, está em paz, está no melhor lugar, também esteja nos nossos corações e nas nossas mentes. Nos guarda, Senhor, nesse mundo. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos tirar os rótulos de patinho feio que por acaso alguém colocou em nós, e possamos enxergar a realidade e vermos que somos belos cisnes, que estão, Senhor, guardados em Ti, são apreciados por Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?